Graça e paz, amados. Feliz por poder estar aqui de novo, com mais uma reflexão em Momentos na Eternidade. E hoje com o tema Um só corpo, porém cada qual com a sua vocação e seus dons para respaldar. E estaremos pegando como base para esta meditação o versículo 25 de Deuteronômio, capítulo 33, que diz assim: Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Amados, no contexto geral onde está inserido este versículo, vemos que Deus, por meio de Moisés, abençoa cada tribo diferentemente, dando a cada uma um específico e determinado dom ou talento e parte da herança na terra prometida. O Senhor também atribuiu a cada uma das tribos, delegando a elas diferentes funções, como diz de Gade, o legislador, o executor na punição dos malignos inimigos de Israel, e tendo executado em obediência a Deus, receberam a melhor parte da nova terra, da terra que manava leite e mel. Assim como disse também de Aser, ser o filho preferido, amados pelos seus irmãos e também abençoado com a força em seu viver e a prosperidade. Vemos aqui que Aser, ele era preferido até mesmo pelos seus irmãos. Então, não havia divergências, não havia discussão neste sentido. Amém, amados? Porque na realidade, para Deus, não há acepção de pessoas. O que pode haver realmente é aqueles que se tornaram muito mais íntimos de Deus por obedecerem a Deus em todos os seus conselhos, em todas as suas leis, em todos os seus pedidos, do qual Deus os fazia para que se cumprissem. A intimidade está mais diante de nós, amados, para com Deus, porque Deus abriu as portas para que todos nós pudéssemos entrar e estar diante dele com ousadia e confiança. E cabe a cada um de nós buscarmos ter esta intimidade com Deus, este relacionamento íntimo com Deus. Nós podemos saber que Jesus teve em torno de 80 discípulos. Dentre os 80, 12 se tornaram mais próximos, do qual ele escolheu para a missão de propagar o Evangelho. Dentro desse círculo de 12, nós sabemos que 3 se aproximaram mais de Cristo, que foi Pedro, Tiago e João, onde alguns milagres e algumas revelações eram feitas em particular a eles. Nós vemos que até mesmo quando Jesus estava prestes a ser capturado e a ser preso para ser crucificado, ele levou consigo Pedro, Tiago e João no Getsêmani para estar com ele em oração. E destes 3, amados, nós sabemos que João foi aquele que mais se tornou íntimo de Deus, que mais se aproximou de Deus. E então ele foi isento de estar sendo assassinado, ele foi liberto de homicídio, mas ele foi preservado até o fim para que então Deus mandasse Jesus dar a ele a revelação, o Apocalipse, onde hoje nós podemos, através deste registro, saber o que está ocorrendo e o que irá ocorrer ainda com toda a humanidade e com este mundo que está prestes a se ruir. Amém, amados? Então a intimidade com Deus não depende de Deus para com aquele do qual ele chama, mas depende daquele que foi chamado por ele e queira se tornar íntimo dele. Abdicar de sua vida, de seu tempo para estar com ele, se tornando assim numa maior intimidade, num maior relacionamento pessoal com Deus. Enfim, para cada tribo, nós podemos ver no contexto de Deuteronômio 33, que Deus deu características diferentes, bênçãos diferentes. Para um, a melhor terra, para outro, segurança ou força, porém, com um único propósito, o de promover em perfeição todo o seu plano de salvação, de conquista pelo povo de Israel.
onde para que todos desfrutassem de todas essas bênçãos, eles deveriam estar e permanecer em unidade, unidos como se fossem um só povo, como de fato eram, mesmo que sendo pertencentes a tribos diferentes. Nós sabemos que quando eles estavam andando pelo deserto, no livro de Êxodo, quando a nuvem parava, eles paravam e cada um em um lugar específico montava o seu acampamento, onde cada tribo se separava e estava ali, esperando a nuvem. A partir do momento que a nuvem começasse a andar, novamente eles desmanchavam o acampamento e se uniam como um só povo para seguir a nuvem e fazer aquilo que Deus havia mandado que fosse feito. Foi assim, amados, com Israel, e também deveria ser assim hoje, para com a Igreja e suas várias denominações existentes neste mundo. Costumeiramente, quando vemos uma pessoa com uma bênção, pensamos que Deus deve amar mais aquela pessoa do que outra. Mas não devemos pensar desta forma, que Deus o ama mais do que a mim, ou a você, ou a qualquer outra pessoa. Atentemos antes, amados, para o que Deus tem dado e colocado em nossas vidas, e faça o que deve ser feito com estes dons e bênçãos recebidos das mãos do Senhor, mesmo que diferentes, e a teus olhos menos valorosas, pois na realidade, aos olhos de Deus, não o são. Pois cada um de nós, amados, fomos chamados por Ele para exercer a nossa vocação, ficando no estado em que fomos chamados, sabendo que todos somos, indiferente do que faz ou venha a fazer em seu reino, seremos gloriosamente galardoados por Ele no dia de sua total e definitiva manifestação. Cada um, amados, é qualificado e equipado unicamente para realizar aquilo que Deus requer de sua vida e em sua vida. O que Deus pediu para mim e para você em relação à nossa vida. Nós seremos equipados e qualificados para que possamos vir a servi-lo. Isto enquanto por aqui ainda peregrinamos em favor do seu reino celestial, onde muitas vezes, por não compreendermos e até não concordarmos com algo, mas por amar a Deus, o nosso Senhor, e por crer que Ele sabe todas as coisas, inclusive o melhor para nós mesmos e em nós, decidimos então nos submeter à sua vontade e direção, não se importando mais com o que esteja acontecendo conosco ou com o que venha ainda a acontecer. Até mesmo, se for o caso, amados, conhecermos a morte física, para que o plano de Deus, o propósito de Deus por meio da minha vida, da sua vida, de nossas vidas, seja atingido, seja eficaz e seja então acabado com êxito daquilo que Deus requereu de nós. Lembremos-nos, amados, da parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31, onde, resumidamente aqui comentando, independente de sua vida de mendicância, nunca murmurou e nunca se voltou contra Deus e seus propósitos, pois a sua vida era a oportunidade que aquele homem rico teve para poder ver, conhecer e buscar ao Deus que Lázaro servia e ao seu reino, mas, infelizmente, não o fez e teve o destino pelo qual a Bíblia nos relata e sem chances para arrependimento. Um destino, amado, que particularmente eu não quero desfrutar por toda a eternidade. E acredito piamente no meu coração que nem você também irá querer tal destino. A submissão encontrada em Lázaro, amados, é a mesma que Deus quer que esteja em nós, onde então nos levará por um caminho
a um lugar onde tenho certeza que todos querem um dia estar, para neste lugar poder eternamente habitar. Pois este foi o final de Lázaro na parábola. E sabendo que Deus usa uma parábola composta de histórias naturais, compreendidas por nós, para nos expor as coisas espirituais que nem sempre entendemos e compreendemos, ou que nem todos compreendem, então, amados, que nós possamos aqui, através da fé, crer nos planos de Deus e nos caminhos pelos quais Deus traçou para cada um de nós, para que tenhamos o êxito que Lázaro teve e que, enfim, estejamos num destino onde todos, com certeza, querem estar. Eu, particularmente, pelo menos, persevero neste caminhar, amados, para que eu possa um dia encerrar a minha carreira e poder compartilhar, desfrutar das benéfices deste destino final, que é o paraíso eterno. Atentem, amados, para isto. Apesar de vermos certas diferenças em nosso meio, Deus jamais fez, faz ou fará acepção de pessoas. Pois, para tudo e todos que no mundo estão, há um propósito maior do qual Deus quer atingir. E se a Ele nos submetermos, então aceitaremos e a este propósito nos entregaremos por inteiro, independente de que isto venha a nos custar esta breve e passageira vida da qual hoje peregrinamos por este mundo. Creio, amados, que a salvação é para todos os homens. Porém, em se tratando de relacionamento íntimo e pessoal com Deus, não. Vai sempre depender de quem está mais disposto e proposto a abdicar cada vez mais de si, para então receber em si muito mais do Senhor, muito mais do seu Espírito Santo, para que então o poder de Deus possa verdadeiramente, com eficácia, poder operar por meio de nossas vidas. Quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, mais Deus terá condições de nos encher dele, do seu Espírito Santo, da sua vida divina e celestial em nós. Amados, a obediência e a fé andam juntas e devem sempre andar. São e devem ser intrínsecas entre si. E estas juntas geram bênçãos sem fim, e principalmente a vida eterna, que é o propósito absoluto de Deus para com a nossa alma. O pecado original, amados, cometido lá no Jardim do Éden por Adão e Eva, não foi o ele comer a fruta em primeiro lugar. O pecado original foi a incredulidade de não crer na palavra de Deus, de que se eles comessem do fruto do qual Deus determinou que não comessem, eles viriam a morrer. Eles viriam a perder as bênçãos que estavam ali todas aos olhos deles para aproveitarem. Eles atentaram mais para aquilo que eles não podiam fazer, que era só uma coisa, do que para todas as outras coisas que estavam em volta deles, do qual eles podiam desfrutar tranquilamente e eternamente. A desobediência é gerada pela incredulidade, e não o contrário. Então, o pecado original de toda a humanidade é a incredulidade. E até hoje, nós vemos que a incredulidade impera no coração de muitos, pois ainda hoje muitos não creem em Deus, não creem em Jesus, não creem no Espírito Santo e não creem na palavra de Deus revelada na Bíblia para todos eles, para todos nós, para toda a humanidade. Amados, que nós possamos estar realmente vivendo este propósito de Deus, pois o principal
propósito, do qual é absoluto para Deus, é a vida eterna para nós, para aqueles que creem em sua palavra e, por crerem, obedecem a sua palavra e os seus conselhos. Amados, quanto mais diminutos formos diante de Deus, mais de Deus teremos em nossa diminuta vida terrena. Isto, amados, se confirma em Hebreus 7,7, que diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, o menor é abençoado pelo maior. E quando reconhecemos que Deus é o maior, que Deus é o soberano, nós nos tornamos então o menor, o inferior, e por ele seremos e somos abençoados. Amados, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Está escrito em Romanos 12:16. Somos dependentes de Deus, amados, para tudo. Precisamos da sabedoria de Deus para andarmos sabiamente por este mundo. Não podemos querer ser sábios por nós mesmos, aos nossos próprios olhos, pois nós, na verdade, não sabemos nem o que fazemos. Foi o que Jesus disse na cruz ao morrer e pedir perdão a Deus por todos aqueles que, por não saber o que faziam, estavam matando o Filho de Deus. E ainda, o principal ensinamento que Jesus nos deixou está em Mateus 20, a partir do versículo 25 até o 28, que diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios vão estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, se queremos ser grandes, precisamos nos tornar pequenos. Se queremos liderar, precisamos nos tornar servos daqueles que lideramos. Este é o ensino de Cristo. Sei que isto contraria toda a filosofia do mundo hoje, mas continua sendo assim no céu, continua sendo assim no reino de Deus e continuará sendo, independente de tantas quantas filosofias o mundo invente para querer confrontar esta ideia, este pensamento e este fato. Que nós possamos, a cada dia, independente do que esteja acontecendo conosco, nos tornar servos úteis, fazendo para Deus mais do que aquilo que nos é pedido, fazendo para o nosso próximo muito mais do que aquilo que nos é pedido e que nós podemos realizar com nossas limitações. Amados, que possamos pensar nisto enquanto ainda há tempo. E quero aqui deixar um pensamento que pode definir esta meditação. Na unidade do corpo de Cristo na terra, todos os dons dados aos homens que nele creem se manifestarão concomitantemente, favorecendo os membros do corpo e impactando assim os que ainda estão de fora. Amados, que possamos ser diligentes em tudo no que diz respeito à palavra de Deus, para que a graça de Deus, a paz abundante de Cristo, seja com todos nós e possamos firmes continuar pelos retos caminhos do qual Ele nos tem chamado. Querendo Deus, amados, estaremos aqui novamente em mais uma breve reflexão em Momentos na Eternidade. Fica aqui o abraço desse amigo, irmão e pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.